O som dos saltos ecoava pelos corredores de mármore do Congresso Nacional, cada passo calculado e preciso como as palavras que Cristina Montenegro havia aprendido a escolher. Ao longo de seus 8 anos como deputada federal, aos 35 anos, ela era considerada uma das parlamentares mais promissoras de sua geração, inteligente, articulada e, segundo as revistas de política, impecavelmente elegante. Seu casamento com o empresário Eduardo Montenegro, há 12 anos, era considerado um dos mais sólidos da capital, uma união que combinava perfeitamente com sua imagem pública de mulher bem-sucedida e tradicional. Naquela manhã de terça-feira, Cristina ajustou o blazer azul marino e conferiu o relógio. A sessão começaria em 20 minutos, tempo suficiente para revisar suas anotações sobre o prior projeto de lei que defenderia. Seus passos a levaram pelo corredor principal, quando algo, ou melhor, alguém menos fez seu mundo parar por um instante. Do outro lado do corredor, uma jovem de cabelos castanho-vermelhados, presos em um coque meio desfeito, segurava uma câmera profissional, conversando animadamente com seu cinegrafista. Usava uma blusa branca simples, calça jeans escura e tênis confortáveis, o uniforme típico de quem precisava correr atrás de políticos pelos corredores. Mas havia algo nela que chamou a atenção de Cristina imediatamente. A intensidade em seus olhos verdes, quando ria. A forma como gesticulava enquanto explicava algo ao colega. A maneira natural como ocupava o espaço ao seu redor. Deputada Montenegro, a voz suave fez Cristina perceber que havia parado de andar e estava observando a jornalista com mais atenção do que deveria. Sou Amanda Carvalho, da TV. Poderia conceder uma rápida entrevista sobre o projeto que será votado hoje? Cristina pisco, tentando se recompor. Amanda estava agora a poucos metros dela, e de perto, era ainda mais impressionante. Tinha a idade dela, talvez alguns anos mais nova, e carregava uma energia vibrante, que contrastava com o ambiente formal do Congresso. Claro, Cristina respondeu, ajustando automaticamente a postura, mas preciso ser breve. A sessão começará em breve. Amanda sorriu, um sorriso genuíno, que fez algo estranho acontecer no estômago de Cristina. Perfeito. 3 perguntas no máximo. Enquanto o cinegrafista ajustava a câmera, Amanda se posicionou ao lado de Cristina. E por um momento, seus braços se tocaram levemente. Foi um contato mínimo, profissional. Mas Cristina sentiu uma corrente elétrica percorrer sua pele. Há quanto tempo não sentia algo assim? Tentou se concentrar nas perguntas, mas seus olhos teimavam em notar os pequenos detalhes, como Amanda mordia o lábio inferior quando pensava na próxima pergunta. Como seus olhos se iluminavam quando Cristina dava uma resposta particularmente interessante. Como um fio de cabelo havia escapado do coque e caía suavemente sobre seu rosto. Deputada, seu projeto prevê maior transparência nos gastos públicos. Como pretende garantir que isso se torne realidade prática, e não apenas uma lei no papel? Amanda perguntou, inclinando ligeiramente o microfone em direção a Cristina. A pergunta era inteligente, mais profunda do que as costumeiras questões superficiais que outros jornalistas faziam. Cristina se viu genuinamente interessada em dar uma resposta completa, em mostrar para aquela mulher que ela realmente entendia dos assuntos que defendia. É uma excelente pergunta. Cristina começou, e pela primeira vez em muito tempo, não estava apenas repetindo respostas ensaiadas. Estava realmente conversando. A legislação é apenas o primeiro passo. Pretendemos criar mecanismos de fiscalização. Amanda ouvia com atenção genuína, fazendo pequenos acenos de concordância e anotações rápidas em um caderno pequeno. Cristina se pegou falando mais do que pretendia, não porque precisasse se promover, mas porque queria impressionar aquela jornalista. Queria que ela entendesse sua paixão pelo trabalho. Última pergunta, Amanda disse, consultando suas anotações. Você sempre demonstrou um comprometimento genuíno com as causas que defende. O que a motiva pessoalmente nessa luta por mais transparência? A pergunta pegou Cristina desprevenida. Não era sobre estratégias políticas ou números de orçamento. Era pessoal. Amanda queria conhecer a pessoa por trás da deputada. Eu, Cristina,
Hesitou, sentindo-se vulnerável pela primeira vez em anos. Acredito que as pessoas merecem a verdade. Sempre, mesmo quando ela é inconveniente ou complicada. Houve um momento de silêncio entre elas, como se Amanda soubesse que a resposta significava mais do que as palavras sugeriam. Seus olhos se encontraram, e Cristina sentiu como se Amanda pudesse ver através de todas as suas máscaras políticas e sociais, diretamente para a pessoa que ela realmente era por baixo. Corte, Amanda disse suavemente para o cinegrafista, sem desviar o olhar de Cristina. Obrigada, deputada, foi esclarecedor, foi um prazer, Cristina respondeu, e percebeu que realmente havia sido quando foi a última vez que uma conversa profissional havia sido prazerosa. Amanda estendeu um cartão de visitas, caso queira dar seguimento a algum ponto da entrevista, ou se houver desdobramentos do projeto, que valham uma matéria mais aprofundada. Cristina pegou o cartão, e seus dedos se tocaram brevemente. Novamente, aquela sensação estranha, como se uma corrente elétrica percorresse sua pele. Com certeza entrarei em contato, Cristina disse, guardando o cartão no bolso interno do blazer. Próximo ao coração, Amanda sorriu mais uma vez, antes de se afastar com seu cinegrafista. Cristina ficou parada no corredor por alguns segundos, observando-a se distanciar. Havia algo hipnótico na forma como Amanda caminhava, confiante mas sem arrogância, determinada mas ainda feminina. O som do seu celular a trouxe de volta à realidade. Uma mensagem de Eduardo. Boa sorte na votação hoje. Jantar às 20 horas no Lago Sul com os Rodrigues. Não se atrase. Beijo. Cristina guardou o telefone e caminhou em direção ao plenário, mas sua mente continuava no corredor, naqueles olhos verdes e naquele sorriso genuíno. Durante toda a sessão, enquanto defendia seu projeto e rebatia críticas dos opositores, uma parte dela estava pensando em Amanda Carvalho e na sensação estranha que havia sentido ao lado dela. Naquela noite, no jantar com Eduardo e o casal Rodrigues, Cristina sorriu nos momentos certos, fez os comentários apropriados sobre política e economia, e desempenhou perfeitamente o papel da esposa dedicada. Mas quando chegou em casa, e se olhou no espelho do banheiro, tirando a maquiagem e os brincos de pérola, não conseguiu parar de pensar na jornalista ruiva que havia feito seu coração disparar com uma simples pergunta sobre suas motivações pessoais. Pegou o cartão de visitas que havia deixado na cômoda e o examinou sob a luz suave do abajur. Amanda Carvalho, jornalista investigativa. Havia um número de celular e um e-mail. Por um momento, Cristina se pegou, imaginando como seria conversar com Amanda fora do ambiente formal do Congresso, longe das câmeras e dos protocolos. Que tipo de mulher ela era quando não estava trabalhando? Sobre o que gostava de falar, que a fazia rir. Guardou o cartão na gaveta da mesinha de cabeceira e tentou dormir, mas o sono demorou a vir. Do seu lado, Eduardo roncava suavemente, e Cristina se viu comparando o casamento de 12 anos com os 15 minutos que havia passado conversando com Amanda. Quando finalmente pegou no sono, sonhou com olhos verdes e sorrisos genuínos. 3 semanas se passaram, desde o primeiro encontro, e Cristina se pegou procurando Amanda pelos corredores do Congresso toda vez que saía de seu gabinete. Não conscientemente. Claro, sempre havia uma justificativa. Estava indo verificar o andamento de uma comissão, precisava falar com um colega, ou simplesmente queria tomar um café na lanchonete. Mas seus olhos sempre vasculhavam os corredores em busca da jornalista de cabelos ruivos. Foi numa quinta-feira chuvosa que seus caminhos se cruzaram novamente. Cristina saía de uma reunião particularmente tensa com líderes partidários quando avistou Amanda no final do corredor, conversando com outros jornalistas próximo aos elevadores. Usava um vestido verde escuro que realçava seus olhos, e Cristina sentiu aquela familiar aceleração do coração. Respirou fundo, ajustou a pasta e caminhou em direção aos elevadores. Não planejava falar com Amanda menos apenas passar por ali, de forma natural, mas quando chegou próximo ao grupo, Amanda a viu e se desculpou com os colegas. Deputada Montenegro, Amanda se aproximou, sorrindo. Que
Coincidência. Estava justamente pensando em entrar em contato com a senhora, sim? Cristina tentou manter o tom profissional, mas sua voz saiu ligeiramente mais aguda do que pretendia. Seu projeto de transparência foi aprovado semana passada. Pensei em fazer uma matéria sobre os próximos passos de implementação. Talvez uma entrevista mais longa, mais aprofundada. O elevador chegou e elas entraram juntas. O espaço pequeno intensificou a presença de Amanda, menos seu perfume suave. A forma como ficou próxima demais, quando outros funcionários entraram também. Krishna se viu hiperconsciente de cada movimento, cada respiração. Que tipo de entrevista você tinha em mente? Cristina perguntou quando saíram no térreo. Algo mais personal, sabe? Mostrar a pessoa por trás da política. As pessoas querem entender quem são seus representantes de verdade. Amanda parou próximo à saída principal, onde a chuva criava uma cortina natural que os isolava do movimento constante do Congresso. Poderia ser fora daqui, em um ambiente mais relaxado. Havia algo na forma como Amanda disse relaxado, que fez Cristina sentir um calor subir pelo pescoço. Ela sabia que deveria declinar, inventar uma desculpa, manter a distância profissional, mas ouviu sua própria voz dizendo: que tal amanhã à noite? Conheço um café tranquilo, na asa norte. Amanda sorriu, e Cristina teve certeza de que ela havia notado a mudança de tom, a sugestão implícita de encontrar-se fora do horário de trabalho. Perfeito. Me manda o endereço? Trocaram números de telefone, e Cristina sentiu como se estivesse cruzando uma linha invisível. Quando Amanda saiu na chuva, acenando brevemente antes de correr para o carro, Cristina ficou parada observando até ela desaparecer no trânsito. Naquela noite, Eduardo estava viajando a trabalho, e Cristina se viu sozinha, no apartamento amplo e impecavelmente decorado que dividiram por todos esses anos. Sentou-se no sofá da sala com uma taça de vinho, e pegou o telefone várias vezes, digitando e apagando mensagens para Amanda. Finalmente, enviou algo simples: Café Bistrô, Asa Norte 406, Norte, 19h30. Tá bom? A resposta veio rápido. Perfeito. Estou ansiosa. O emoji fez Cristina sorrir de uma forma que não fazia há anos. Na noite seguinte, Cristina chegou ao café 15 minutos antes do horário marcado. Havia escolhido o lugar cuidadosamente, pequeno, discreto, frequentado principalmente por artistas e intelectuais que não se interessavam por política. Usava jeans escuros e uma blusa de seda branca, uma versão mais casual de si mesma, que raramente mostrava em público. Amanda chegou pontualmente, e Cristina sentiu o impacto visual dela entrando no café. Usava um vestido simples de malha preta e uma jaqueta jeans, os cabelos soltos, caindo em ondas naturais, sobre os ombros. Parecia mais jovem, longe do ambiente formal do Congresso, mais livre. Oi, Amanda disse, se sentando à frente de Cristina, na mesa do canto que ela havia escolhido. Este lugar é lindo. Como? Descobriu. Venho aqui há anos, Cristina respondeu. Quando preciso pensar, escrever discursos, longe de casa. Longe do marido também? A pergunta pegou Cristina desprevenida. Havia sido direta, sem rodeios, mas não soou invasiva. Soou como alguém que queria realmente conhecê-la. Às vezes, Cristina admitiu, Eduardo e eu temos ritmos muito diferentes. Ele prefere lugares mais tradicionais. Amanda acenou, como se entendesse perfeitamente. Pediram café e um pedaço de torta para dividir, e a conversa fluiu naturalmente. Amanda perguntou sobre a trajetória política de Cristina, mas também sobre coisas que nenhum jornalista havia perguntado antes. Que livros ela lia? Que tipo de música ouvia quando estava sozinha? Como era crescer na família tradicional de advogados que havia formado? E você? Cristina perguntou depois de 1 hora de conversa. Como uma jornalista investigativa acaba cobrindo política? Amanda riu, mexendo o café com o dedo pensativa. Sempre quis desmascarar mentiras, sabe? Descobrir as verdades que as pessoas tentam esconder. A política é um campo fértil para isso. E na vida pessoal? Também gosta de descobrir verdades escondidas? Houve um momento de pausa, e Cristina percebeu que a pergunta havia soado mais íntima do que pretendia, ou talvez exatamente como pretendia.
Depende do que está escondido. Amanda respondeu, seus olhos encontrando os de Cristina. E de quem está escondendo? O café ao redor delas parecia ter desaparecido. Havia apenas a mesa pequena, o espaço entre elas, diminuindo gradualmente conforme a conversa ficava mais intensa, mais pessoal. Cristina, Amanda disse, usando seu nome pela primeira vez, posso ser direta com você? Cristina acenou, sentindo o coração acelerar. Desde nossa primeira entrevista, não consigo parar de pensar em você. E não é profissionalmente. As palavras ficaram suspensas no ar entre elas. Cristina sabia que este era o momento de recuar, de lembrar Amanda sobre seu casamento, sua carreira, sua reputação. Em vez disso, ouviu-se dizendo: eu também. Amanda sorriu, mas havia seriedade em seus olhos. Não sei, Cristina, admitiu. Nunca estive nessa situação antes. Que situação? Cristina hesitou, procurando as palavras certas. Interessada em uma mulher. A confissão saiu mais suave do que ela esperava, mas carregada de significado. Amanda estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a de Cristina suavemente. Não precisa saber de tudo agora, Amanda disse. Que tal descobrirmos juntas? O toque da mão de Amanda era quente, firme, e Cristina sentiu como se todas as defesas que havia construído ao longo dos anos estivessem se desmoronando. Ela deveria tirar a mão, deveria se levantar e ir embora. Em vez disso, entrelaçou os dedos com os de Amanda. Ficaram assim por alguns minutos, conversando sobre coisas banais, o tempo, os planos para o fim de semana, os livros que estavam lendo. Enquanto suas mãos permaneciam conectadas sobre a mesa, era o toque mais inocente e, ao mesmo tempo, mais carregado de tensão que Cristina havia experimentado em anos. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Amanda perguntou: posso te dar uma carona? Cristina sabia que deveria chamar um táxi, manter a distância. Sabia que entrar no carro de Amanda seria dar mais um passo em direção a território desconhecido e perigoso. Sim, ela disse. No carro, Amanda colocou uma música suave, e elas dirigiram pelas ruas de Brasília, conversando sobre a cidade à noite. Quando chegaram ao prédio de Cristina, Amanda estacionou e se virou para ela. Obrigada pela noite, Amanda disse. Foi especial para mim também. Houve um momento de hesitação, como se ambas soubessem que algo importante estava acontecendo, mas nenhuma quisesse apressar o que viria depois. Finalmente Amanda se inclinou e beijou suavemente a bochecha de Cristina, próximo demais ao canto de sua boca. Boa noite, Cristina. Boa noite, Amanda. Cristina saiu do carro sentindo as pernas trêmulas. No elevador, tocou o local onde Amanda havia beijado, ainda sentindo o calor dos lábios dela em sua pele. Quando entrou no apartamento vazio, foi direto para o quarto e se deitou na cama ainda vestida, staring at the ceiling e tentando processar o que havia acontecido. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Amanda. Dormi pensando em você há semanas. Hoje finalmente posso admitir isso. Cristina digitou e apagou 10 respostas diferentes antes de enviar. Eu também, do outro lado da cidade. Amanda sorria olhando para o telefone, sabendo que havia começado algo que mudaria a vida de ambas, para sempre. Os encontros se tornaram frequentes demais para serem casuais, mas discretos demais para serem óbvios. Cristina inventava reuniões que não existiam, Amanda criava pautas imaginárias, e elas se encontravam em cafés pequenos, galerias de arte vazias e livrarias esquecidas pelos cantos de Brasília. Cada encontro era uma mistura de conversa intensa e tensão sexual não resolvida, que deixava ambas irrequietas por dias. Foi numa tarde de sexta-feira, 3 semanas depois do primeiro café, que tudo mudou. Eduardo havia viajado novamente, e Cristina estava em seu gabinete terminando de revisar pareceres, quando Amanda apareceu na porta. Oi! Amanda disse, encostando-se no batente. Usava uma saia lápis escura e uma camisa branca entreaberta, que mostrava discretamente a renda do sutiã por baixo. Posso entrar? Cristina acenou, tentando não parecer ansiosa demais. Claro, o que atrasa aqui tão tarde? Você, Amanda respondeu simplesmente,
fechando a porta atrás de si. Sempre, você. O gabinete ficou silencioso, exceto pelo som abafado do ar-condicionado. Amanda caminhou lentamente até a mesa de Cristina. Parando do lado oposto, Amanda. Cristina começou, mas não sabia como terminar a frase. Cristina, eu não aguento mais fingir que isso é só amizade, Amanda disse, apoiando as mãos na mesa e se inclinando para a frente. Não aguento mais me controlar quando estou perto de você. Cristina se levantou, contornando a mesa até ficar próxima demais de Amanda. Podia sentir seu perfume, ver as pequenas sardas em seu pescoço, notar como seus lábios estavam ligeiramente entreabertos. Eu também não, Cristina admitiu, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Amanda estendeu a mão e tocou o rosto de Cristina, suavemente, o polegar traçando sua linha da mandíbula. Então pare de se controlar. O beijo aconteceu como se fosse inevitável, desde o primeiro olhar no corredor semanas atrás. Suave inicialmente, Amanda testando os limites, Cristina respondendo com uma fome que não sabia que possuía. Suas mãos se entrelaçaram nos cabelos ruivos de Amanda, puxando-a mais próxima, enquanto Amanda a pressionava contra a estante de livros atrás da mesa. Deus, Cristina murmurou contra os lábios de Amanda, quando se separaram por ar. Há quanto tempo eu queria isso? Há quanto tempo? Amanda perguntou, suas mãos descendo pelos braços de Cristina. Desde o primeiro dia, desde que você me perguntou o que me motivava pessoalmente. Amanda sorriu e a beijou novamente, desta vez com mais urgência. Suas mãos exploravam o território novo do corpo de Cristina, por cima da roupa, menos a curva da cintura, a linha do pescoço. Os ombros tensos que finalmente começavam a relaxar, o som de vozes no corredor, fez ambas se separarem rapidamente. Cristina ajeitou a blusa e o cabelo, enquanto Amanda se afastou para a janela, fingindo observar a vista da cidade. Deputada, a voz do assessor ecoou junto com batidas na porta. A senhora tem alguns documentos para assinar antes de sair. 1 minuto? Cristina respondeu, tentando normalizar a respiração. Olhou para Amanda, que sorria discretamente olhando pela janela. Entre. O assessor entrou com uma pasta de documentos, cumprimentou Amanda educadamente e colocou os papéis na mesa para Cristina assinar. Foram 5 minutos que pareceram eternidade, com Amanda fingindo interesse na vista, enquanto Cristina tentava se concentrar nos textos que estava assinando. Hiperconsciente da presença dela no escritório, quando o assessor finalmente saiu. Amanda se virou da janela. Onde estávamos? Ela perguntou, se aproximando novamente, descobrindo que somos péssimas em timing. Cristina riu, nervosamente. Ou descobrindo que precisamos de um lugar mais privado, Amanda sugeriu, seus olhos brilhando com uma mistura de diversão e desejo. Cristina hesitou por um momento. Sabia que convidar Amanda para seu apartamento seria cruzar uma linha definitiva, transformar o que acontecer ali de impulso momentâneo em decisão consciente. Eduardo, volta domingo à noite, ela disse. É sexta-feira, Amanda respondeu. Temos o fim de semana. A sugestão ficou suspensa no ar entre elas, carregada de promessa e perigo. Cristina pensou em seu casamento, em sua carreira, em todas as razões pelas quais deveria dizer não. Então olhou para Amanda menos, para seus olhos verdes cheios de desejo, para seus lábios ainda inchados do beijo, para a forma como ela olhava como se fosse a pessoa mais fascinante do mundo. E todas as razões pareceram inadequadas diante do que sentia. Meu apartamento fica a 10 minutos daqui, Cristina disse. O sorriso de Amanda foi resposta suficiente. O trajeto até o apartamento foi tenso e silencioso, ambas perdidas em pensamentos sobre o que estava prestes a acontecer. No elevador, ficaram em cantos opostos. Mas quando Cristina estava abrindo a porta do apartamento, Amanda se posicionou atrás dela, próxima o suficiente para que Cristina sentisse seu calor nas costas. Cristina, Amanda murmurou em seu ouvido quando entraram. Tem certeza disso? Cristina se virou nos braços de Amanda, olhando em seus olhos. Nunca tive certeza de nada na minha vida, mas contigo eu quero descobrir. Amanda a beijou ali mesmo no hall de entrada,
pressionando-a contra a porta fechada. Desta vez, não havia pressa, não havia medo de interrupção. Havia apenas elas duas, e a tensão acumulada de semanas, se materializando em toques cada vez mais ousados, beijos cada vez mais profundos. Quarto? Amanda perguntou contra os lábios de Cristina. Primeiro quarto à direita. Cristina murmurou, surpreendendo, sei com sua própria ousadia. Amanda a guiou pelo corredor, parando para baê-la contra a parede e contra o batente da porta do quarto, como se não conseguisse manter as mãos longe dela por mais de alguns segundos. Quando finalmente chegaram ao quarto, Amanda parou. Uau! Ela disse, observando o ambiente. É exatamente como imaginei. O quarto era elegante e sofisticado, com tons neutros e móveis de madeira escura, mas havia detalhes pessoais que revelavam a verdadeira Cristina. Uma estante com livros de poesia, algumas plantas próximas à janela, uma poltrona de leitura com uma manta jogada casualmente. Como você imaginava meu quarto? Cristina perguntou, divertida, elegante por fora, mas com segredos por baixo. Amanda respondeu se aproximando, como você. Elas se beijaram novamente. E desta vez Cristina deixou suas mãos explorarem o corpo de Amanda, livremente menos a curva de seus quadris, a suavidade de sua pele no pescoço, a forma como ela suspirava quando Cristina beijava o ponto sensível, abaixo de sua orelha. Amanda começou a desabotoar a blusa de Cristina, devagar, entre beijos e sussurros. Você é ainda mais linda do que imaginei, ela murmurou, fazendo Cristina corar. Eu nunca... Cristina começou. Nunca... O quê? Amanda perguntou suavemente, parando o que estava fazendo. Nunca estive com uma mulher antes. Cristina admitiu. Vulnerável. Amanda sorriu e beijou suavemente seus lábios. Então, vamos devagar. Vamos descobrir juntas. O que aconteceu depois foi uma descoberta lenta e sensual de território novo. Amanda guiou Cristina com paciência e paixão, mostrando-lhe sensações que ela nunca havia experimentado, enquanto Cristina se surpreendia com sua própria capacidade de prazer e entrega. Elas fizeram amor com uma intensidade que deixou ambas tremendo, sussurrando nomes uma da outra como orações. Depois, deitadas entrelaçadas entre os lençóis, Cristina traçava círculos preguiçosos no peito de Amanda. No que tá pensando? Amanda perguntou, beijando o topo da cabeça de Cristina, que nunca sentia algo assim. Cristina admitiu. E que isso me assusta. Por quê? Porque agora que sei como é, não sei se consigo voltar a viver sem isso, sem você. Amanda se virou para ficar de frente para ela, seus olhos sérios. Então não volte, Amanda. É complicado. Minha vida, meu casamento, minha carreira. Eu sei. Amanda interrompeu suavemente. Não tô pedindo para você resolver tudo hoje. Só estou dizendo que vale a pena lutar pelo que sentimos. Cristina a beijou em resposta, porque havia verdade naquelas palavras que ela ainda não estava pronta para verbalizar. Elas passaram o resto da noite conversando, fazendo amor novamente, e descobrindo que a conexão entre elas era muito mais profunda do que apenas atração física. Quando Amanda finalmente foi embora, no sábado de manhã, Cristina ficou sozinha no apartamento, que de repente parecia grande demais e vazio demais. Trocou os lençóis, abriu as janelas para tirar o perfume de Amanda do ar, mas sabia que nada seria capaz de apagar a marca que aquela noite havia deixado em sua vida. Eduardo voltaria no domingo, e ela teria que fingir normalidade, continuar representando o papel da esposa dedicada. Mas agora havia Amanda, havia a descoberta de uma parte de si mesma que não conhecia, e havia a certeza aterrorizante de que sua vida nunca mais seria a mesma. 3 meses se passaram desde aquela primeira noite, e Cristina vivia uma dupla vida que a exaustava e a energizava ao mesmo tempo. Durante o dia, era a deputada exemplar, a esposa presente nas funções sociais ao lado de Eduardo, a mulher que os jornais descreviam como a face moderna da política brasileira. Mas suas tardes e alguns fins de semana pertenciam a Amanda, e nesses momentos ela descobria versões de si mesma que jamais imaginara existir. Elas se encontravam no apartamento que Amanda
havia alugado próximo ao Lago Sul, pequeno, aconchegante, cheio de livros e plantas, tão diferente da frieza elegante da casa que Cristina dividia com Eduardo. Era lá que ela podia ser apenas Cris, como Amanda a chamava, despindo-se não apenas das roupas formais, mas de todas as máscaras que usava no mundo exterior. Você está distraída hoje, Amanda observou, numa quinta-feira chuvosa, em que se encontraram para o que deveria ser um almoço rápido, mas que se transformara em uma tarde inteira na cama. Cristina estava deitada de bruços, os cabelos espalhados pelo travesseiro, enquanto Amanda traçava desenhos invisíveis em suas costas, nuas, com a ponta dos dedos. Eduardo está desconfiado, Cristina admitiu, finalmente verbalizando o medo que a atormentava há semanas. Ontem ele perguntou por que ando tão diferente ultimamente. Amanda parou o movimento das mãos. Diferente como? Mais feliz, segundo ele. Mais viva. Cristina se virou para ficar de frente para Amanda. Ironicamente, ele até agradeceu. Disse que não me via tão animada há anos. E isso é ruim? É perigoso, Cristina suspirou. 12 anos casada com a mesma pessoa. Amanda, ele me conhece. Se continuar prestando atenção, vai perceber que essa mudança tem uma fonte específica. Amanda se deitou ao lado de Cristina, apoiando a cabeça na mão. E se ele descobrir, minha carreira acaba, meu casamento acaba, tudo pelo que trabalhei nos últimos 15 anos. E nós? Amanda perguntou suavemente. Também acabamos? A pergunta ficou suspensa no ar entre elas, carregada de uma vulnerabilidade que Amanda raramente mostrava. Cristina viu medo nos olhos verdes que a faziam sentir-se viva pela primeira vez em anos. Amanda, Cristina, começou, mas foi interrompida pelo som do telefone de Amanda, tocando. Amanda olhou a tela e franziu o rosto. É, do trabalho, preciso atender. Amanda Carvalho, ela disse, se levantando e caminhando até a janela. Cristina observou a mudança em sua postura, a forma como seus ombros se tensionaram conforme a conversa progredia. Tem certeza da informação? Amanda perguntou, sua voz assumindo o tom profissional, que Cristina conhecia bem. Quando isso vai ao ar? Houve uma longa pausa, e Cristina viu Amanda passar a mão pelos cabelos, um gesto que ela fazia quando estava nervosa. Entendi. Sim. Estarei lá, em 1 hora. Amanda desligou, e ficou parada de costas para Cristina, por alguns segundos. Que foi? Cristina perguntou, começando a se vestir. Amanda se virou, e havia algo estranho em sua expressão. Cristina, preciso te contar uma coisa. O tom fez Cristina parar de abotoar a blusa. Há algumas semanas, meu editor me deu uma pauta investigativa sobre corrupção no Congresso, políticos com vidas duplas, esse tipo de coisa. Cristina sentiu o sangue gelar, e seu nome apareceu na lista de pessoas para investigar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cristina terminou de se vestir lentamente, processando as implicações do que Amanda havia dito. Há quanto tempo você sabe disso? Cristina perguntou, sua voz saindo perigosamente baixa. 3 semanas. 3 semanas. Cristina repetiu, sentindo como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Você está me investigando há 3 semanas, e não me contou? Não, Cristina, não é assim. Não é assim como Amanda. Cristina se virou para ela, os olhos brilhando de raiva e dor. Você se aproximou de mim para conseguir informações? Todo esse tempo, todos esses encontros, eram parte da sua investigação? Claro que não. Amanda se aproximou, mas Cristina recuou. Cristina, por favor, me deixe explicar. Explique então. Explique como você conseguiu acesso à minha vida privada, aos meus sentimentos, ao meu corpo, tudo em nome de uma matéria. Não foi assim. Amanda gritou. Eu me apaixonei por você antes mesmo de saber sobre a investigação. Quando recebi a pauta, já estava completamente envolvida contigo. E por isso não me contou? Porque eu sabia que você reagiria exatamente assim. Porque eu sabia que você pensaria que tudo foi calculado, quando a verdade é que eu estou tentando proteger você. Cristina riu amargamente. Me, Portiger, fazendo o quê?
Exatamente. Amanda hesitou, e essa hesitação foi resposta suficiente para Cristina. Meu Deus, Cristina murmurou, se sentando na beirada da cama. Você está mesmo me investigando? Eu estava, Amanda admitiu, se sentando cautelosamente ao lado dela. Mas quando descobri que não havia nada para investigar, quando percebi que você é exatamente quem aparenta ser, continuou mentindo para mim. Continuei te amando! Amanda exclamou, virando-se para segurar as mãos de Cristina. Cristina, por favor, olha para mim. Cristina levantou os olhos, e Amanda viu lágrimas que ela estava tentando controlar. Eu te amo, Amanda disse, sua própria voz quebrando. Eu te amo de uma forma que nunca amei ninguém antes. Sim, eu deveria ter te contado sobre a investigação, mas eu tinha medo. Medo de que você acabasse comigo. Medo de perder a única pessoa que me faz sentir completa. Amanda, por favor, não desiste de nós. Eu sei que errei. Eu sei que deveria ter sido honesta desde o início. Mas isso que temos, is so real, é a coisa mais real da minha vida. Cristina se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, a chuva tinha parado, e o sol começava a aparecer, entre as nuvens. Ela tentou organizar os pensamentos, processar tudo o que havia descoberto. Que tipo de investigação? Ela perguntou finalmente. Financeira, principalmente. Contas no exterior, enriquecimento ilícito, esse tipo de coisa. E o que você descobriu sobre mim? Amanda suspirou. Que você é incrivelmente honesta. Que seus gastos batem perfeitamente com sua renda declarada. Que você doa mais para a caridade do que a maioria dos seus colegas ganha legalmente. Que sua única irregularidade é ter um coração grande demais para a política. Cristina se virou para olhar Amanda. Por que está me contando isso agora? Porque meu editor acabou de me ligar, dizendo que a matéria vai ao ar amanhã sobre outros deputados, não sobre você. Mas seu nome vai ser mencionado como exemplo de exceção, de alguém que realmente faz política limpa. E você achou que eu deveria saber disso antes de descobrir pela TV. Eu achei que você deveria saber a verdade sobre tudo. Sobre a investigação, sobre como nos conhecemos, sobre o fato de que, apesar de tudo ter começado profissionalmente, se transformou na coisa mais importante da minha vida. Cristina ficou em silêncio por longos minutos. Observando Amanda, podia ver o desespero em seus olhos. A forma como suas mãos tremiam, ligeiramente, como se estivesse se segurando para não implorar. Cristina, por favor. Amanda disse finalmente. Diz alguma coisa. Preciso de tempo, Cristina respondeu. Preciso processar tudo isso. Tempo quanto? Não sei. Talvez algumas semanas, talvez mais. Amanda acenou, tentando esconder a decepção. Fica como? Não sei, Cristina admitiu, pegando sua bolsa. Agora mesmo, eu não sei nada. Ela caminhou até a porta, mas antes de sair, se virou uma última vez. Amanda, sim. Apesar de tudo, eu também te amo. E isso torna tudo ainda mais complicado. Com essas palavras, Cristina sai, deixando Amanda sozinha, no apartamento, que de repente parecia muito maior e muito mais vazio. Naquela noite, Cristina chegou em casa para encontrar Eduardo, preparando o jantar na cozinha, algo que ele fazia raramente. Ele sorriu ao ver ela, um sorriso genuíno que fez o coração dela se apertar de culpa. Oi, amor, ele disse, beijando sua bochecha. Como foi seu dia? Cristina olhou para o homem com quem havia se casado há 12 anos, para a vida que haviam construído juntos, para a segurança e estabilidade que ele representava. Depois pensou em Amanda, na paixão avassaladora que sentia por ela, na forma como se sentia viva em seus braços. Complicado, ela respondeu, e pela primeira vez em meses, estava sendo completamente honesta com o marido. 2 semanas se passaram sem contato entre Cristina e Amanda. Foram os 14 dias mais longos da vida de ambas. Cristina tentou se mergulhar no trabalho, aproveitou que Eduardo estava mais presente em casa e chegou até a aceitar convites sociais que havia recusado nos últimos meses. Mas nada conseguia preencher o vazio que Amanda havia deixado. Amanda, por sua vez, se jogou completamente na investigação que estava finalizando, trabalhou até tarde todas as noites, e evitou qualquer lugar em Brasília
onde pudesse encontrar Cristina por acaso, mas dormia mal, comia pouco, e seus colegas começaram a notar que a jornalista sempre vibrante parecia uma versão apagada de si mesma. Foi numa sexta-feira, à tarde, que tudo chegou ao limite. Cristina estava em seu gabinete, quando recebeu uma ligação de Eduardo. Cris, preciso conversar contigo. A voz dele soava estranha, formal demais. Que houve? Está tudo bem. Estou no apartamento. Pode vir para casa agora? O tom fez Cristina sentir um frio na barriga. Eduardo, que aconteceu? Só vem para casa, por favor. A ligação terminou, e Cristina ficou olhando para o telefone com um mau pressentimento. Arrumou suas coisas rapidamente e saiu do congresso com o coração disparado quando chegou ao apartamento. Eduardo estava na sala, sentado no sofá, com alguns papéis nas mãos. Parecia mais velho do que pela manhã, como se houvesse envelhecido anos em algumas horas. Eduardo, Cristina se aproximou lentamente. O que são esses papéis? Ele levantou os olhos para ela, e Cristina viu uma mistura de dor e determinação que nunca havia visto. Antes, um investigador particular, ele disse simplesmente. O mundo de Cristina desabou em poucos segundos. Eduardo, há 3 meses você mudou, Cristina. Completamente, e eu não sou idiota. Mesmo que tenha fingido ser durante todo esse tempo, ele estendeu uma das folhas para ela. Era uma foto de Cristina e Amanda, saindo juntas do café, onde tiveram o primeiro encontro. Havia outras fotos, registros de entrada e saída do prédio, onde Amanda morava. Até mesmo fotos delas se beijando no apartamento de Amanda, tiradas de longe com teleobjetiva. 12 anos. Cristina, Eduardo disse, sua voz quebrando ligeiramente. 12 anos de casamento. E você nunca mentiu para mim. Nem uma vez. E de repente, nos últimos meses, sua vida virou uma mentira constante. Cristina se sentou na poltrona em frente a ele, ainda segurando as fotos com mãos trêmulas. Eduardo, é sério, A pergunta saiu carregada de surpresa genuína, como se essa fosse a última possibilidade que ele havia considerado. Sim, Cristina respondeu, percebendo que não havia mais sentido em mentir. É sério. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Você me ama? Ele perguntou finalmente. A pergunta pegou Cristina desprevenida. Esperava raiva, acusações, gritos. Não esperava uma pergunta tão direta e vulnerável. Eduardo, ela começou. Por favor, seja honesta. Depois de meses de mentiras, me deve pelo menos isso. Cristina olhou para o homem com quem havia passado os últimos 12 anos. Eduardo era uma boa pessoa, bom marido, um companheiro leal e presente. Mas quando tentou acessar os sentimentos que um dia havia tido por ele, encontrou apenas carinho, gratidão e uma enorme tristeza. Eu te amo como uma pessoa que dividiu uma vida inteira comigo, ela disse suavemente. Mas não estou mais apaixonada por você há muito tempo. E isso não é culpa sua. Eduardo acenou lentamente, como se uma parte dele já soubesse dessa resposta. E por ela? Você tá apaixonada por ela? Sim, Cristina respondeu, sem hesitar. Completamente. Então você precisa ir atrás dela. A resposta surpreendeu Cristina. O qual? Eduardo se levantou, caminhando até a janela. Cristina, nos últimos 3 meses eu vi você mais viva do que nos últimos 3 anos. Eu não entendi o porquê na época, mas agora faz sentido. Eduardo, não. Ele se virou para ela. Me deixa terminar. Eu sempre soube que nosso casamento havia se tornado mais uma sociedade do que uma paixão. Nós dois sabíamos, mas eu achei que era assim que as coisas funcionavam depois de muitos anos juntos. Ele voltou a se sentar, desta vez mais próximo dela. Mas vendo você nestas fotos, vendo como você sorria ao lado dela, eu percebi que nunca te vi sorrir assim comigo, nem mesmo no nosso casamento. Cristina sentiu lágrimas começarem a formar em seus olhos. Eu sinto muito, Eduardo. Você não merecia isso. Não merecia ser traído, não merecia as mentiras. Não, ele interrompeu. Você não me traiu, Cristina. Você se encontrou. E demorou muito para isso acontecer. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. O peso de 12 anos de relacionamento
pairando entre eles. Que acontece agora? Cristina perguntou. Agora você vai atrás da mulher que ama, e eu vou encontrar uma forma de ser feliz sozinho, ou com outra pessoa, eventualmente. E o divórcio? Minha carreira? Eduardo sorriu tristemente. Deixa comigo. Vou falar que fomos nos distanciando, que queremos coisas diferentes da vida. Ninguém precisa saber sobre ela, a não ser que você queira que saibam. Por que está sendo tão compreensivo? Cristina perguntou, genuinamente confusa. Porque eu te amo de verdade, Eduardo respondeu. E quando você ama alguém de verdade, você quer que essa pessoa seja feliz, mesmo que não seja com você. Cristina se levantou e abraçou Eduardo, ambos chorando silenciosamente pela morte de um casamento que havia sido bom, mas nunca havia sido uma grande paixão. Obrigada, ela murmurou contra seu ombro. Por todos esses anos, por me deixar ir, por ser melhor do que eu mereço. Você merece ser feliz. Cris, Eduardo disse, usando o apelido que só ele e Amanda usavam. Agora vai atrás da sua felicidade. 1 hora depois, Cristina estava parada em frente ao prédio onde Amanda morava, segurando as chaves do seu carro e tentando encontrar coragem para subir. Havia ensaiado discursos inteiros no caminho, mas agora que estava ali, todas as palavras pareciam inadequadas. Subiu os 3 andares de escada, porque o elevador estava quebrado, e ficou parada em frente à porta do apartamento 302 por longos minutos, antes de finalmente tocar a campainha. Amanda abriu a porta usando o pijama às 7 da noite, os cabelos presos em um coque bagunçado, os olhos inchados, como se tivesse chorado recentemente. Quando viu Cristina, sua expressão passou de surpresa para esperança cautelosa. Oi, Amanda, disse suavemente. Oi, Cristina respondeu. Posso entrar? Amanda se afastou para deixá-la passar, fechando a porta atrás dela. O apartamento estava uma bagunça, menos roupas jogadas sobre a poltrona, pratos sujos na pia da cozinha, pilhas de papéis espalhadas pela mesa de centro. Desculpa a bagunça, Amanda disse, tentando organizar algumas coisas. Eu não estava esperando visitas, Amanda. Cristina disse, segurando suas mãos. Preciso falar contigo. Amanda parou de se mover, olhando diretamente nos olhos de Cristina. Ok. Eduardo descobriu sobre nós. Amanda empalideceu. Como investigador particular, fotos, registros, tudo. Cristina, eu sinto muito. Se minha investigação de alguma forma não foi culpa sua, Cristina interrompeu. Foi culpa minha. Eu deveria ter sido honesta com ele desde o início, ou pelo menos deveria ter terminado o casamento antes de começar qualquer coisa contigo. E agora? O que vai acontecer? Cristina respirou fundo. Eduardo pediu o divórcio, de forma amigável, sem escândalo. Ele vai dizer que nos distanciamos naturalmente. Amanda assinou, tentando processar a informação. E como você está se sentindo? Assustada, Cristina admitiu. Livre, culpada e completamente apaixonada por você. O sorriso que se formou no rosto de Amanda foi como o sol, aparecendo depois de semanas de chuva. Mesmo depois de tudo que aconteceu? Mesmo sabendo que eu te investiguei? Principalmente por causa disso, Cristina disse se aproximando. Amanda, você poderia ter usado qualquer informação que descobriu sobre mim. Poderia ter me chantageado, poderia ter aproveitado a situação, mas você escolheu me proteger, mesmo sabendo que isso poderia custar seu emprego? Eu escolhi te amar, Amanda corrigiu. Tudo o resto foi consequência. Elas se beijaram ali, mesmo na sala bagunçada. Um beijo cheio de lágrimas, alívio e promessas de futuro. Quando se separaram, Amanda apoiou a testa na de Cristina. E agora, Amanda? Perguntou. O que fazemos? Agora vivemos. Cristina respondeu. Sem mentiras, sem segredos, sem medo. Só nós duas. E sua carreira. As pessoas vão descobrir eventualmente. Então, que descubram, Cristina disse, surpreendendo a si mesma com a determinação em sua voz. Eu passei 40 anos da minha vida tentando ser o que os outros esperavam de mim. Acho que está na hora de ser quem eu realmente sou. Amanda sorriu. E Cristina viu naquele sorriso o futuro que queria construir, menos complicado, incerto, mas verdadeiro. Eu te amo. Amanda Carvalho.
Eu te amo. Cristina Montenegro. Ou vai ser Cristina Silva agora. Cristina Rio. Vou voltar a ser Cristina Silva, sim. E você vai ser Amanda Silva se quiser. Está me pedindo em casamento? Amanda perguntou. Brincalhona. Estou pedindo para construirmos uma vida juntas. Casamento é só um papel que eu adoraria assinar com você, Amanda respondeu, selando a promessa com outro beijo. 6 meses depois, Cristina anunciou publicamente seu divórcio. Algumas semanas depois, sua relação com Amanda houve escândalo, especulações, alguns comentários maldosos, mas também houve apoio inesperado de colegas, de eleitores, de pessoas que admiravam sua coragem de viver autenticamente. Sua carreira política não terminou como ela havia temido. Pelo contrário, tornou-se uma voz importante na defesa dos direitos LGBTQ e AP+, no Congresso, inspirando outras pessoas públicas a assumirem suas verdadeiras identidades. Eduardo refez sua vida com uma arquiteta que conheceu 2 anos depois do divórcio, e manteve uma amizade respeitosa com Cristina. Às vezes eles se encontravam para almoçar e conversavam sobre política, trabalho, e como era estranho e bom serem mais felizes separados do que jamais haviam sido juntos. Amanda continuou trabalhando como jornalista investigativa, mas agora se especializou em expor políticos corruptos, os verdadeiramente corruptos, e se tornou uma das vozes mais respeitadas do jornalismo político brasileiro. E nas noites silenciosas de Brasília, quando terminavam seus trabalhos e voltavam para casa, menos o apartamento maior que compraram juntas, cheio de livros, plantas e fotografias de suas viagens, elas se deitavam na cama que dividiam e conversavam sobre o futuro que estavam construindo juntas. Não sente saudade da vida anterior? Amanda perguntou numa dessas noites, traçando círculos preguiçosos no braço de Cristina. Da vida anterior ou da mentira anterior? Cristina respondeu, beijando o topo da cabeça ruiva que estava apoiada em seu peito. Toché, Amanda, HMM, obrigada. Por quê? Por ter feito aquela primeira pergunta sobre o que me motivava pessoalmente. Por ter me ajudado a descobrir a resposta, Amanda levantou a cabeça para olhar nos olhos de Cristina. E qual é a resposta? Amor, Cristina disse simplesmente. A verdade, a transparência, a coragem de ser quem realmente sou. Tudo isso nasce do amor, especialmente do amor por você. Elas se beijaram mais uma vez. Sob a lua cheia que entrava pela janela do quarto, 2 mulheres que haviam escolhido o amor acima da conveniência, a verdade acima da segurança e a felicidade acima de todas as expectativas que o mundo havia colocado sobre elas. E nas sombras do poder onde tudo começou, seu amor brilhava como uma luz que nenhuma força política seria capaz de apagar.